Ei, seja muito bem-vindo à nossa aula onde você vai descobrir como aprender, se desenvolver e avançar na Libras. Essa vai ser uma aula com conteúdo prático, você vai entender mais sobre como você realmente pode sair do zero na Libras ou do nível que você está e realmente se tornar fluente em Libras, mesmo que você ainda não tenha contato com surdos, mesmo que você tenha dificuldade de memorizar os sinais ou mesmo que você ainda tenha dificuldade de montar frases. Inclusive, hoje ainda você vai ver na prática aqui comigo como montar frases em Libras diretamente na cultura surda. Eu sou o Madison Barreto, esse aqui é o meu sinal, e eu vou compartilhar com você brevemente aqui. Essa daqui é a minha esposa Raquel, o sinal dela é assim, ela é surda, poetisa, aqui ela está fazendo uma poesia lá na região da Chapada Diamantina e aqui você tem também a minha sinalização em Libras. Caso você ainda nunca tenha me visto sinalizando em Libras, tá vendo aqui a minha sinalização em Libras. Olha, eu sei que muita gente quando olha assim, talvez até tenha assim, nossa, parece que o Madison é surdo, mas não. Eu sou ouvinte, assim como você que está me acompanhando aqui agora, e hoje você vai descobrir realmente como que você também pode aprender, se desenvolver e avançar na Libras. Então, papel e caneta na mão aí, porque hoje tem muita coisa aqui realmente para você se desenvolver. Como que tá a Libras hoje no Brasil? O Brasil hoje está vivendo um intenso momento de progresso na inclusão. E ó, quem se prepara hoje vai aproveitar as melhores oportunidades, porque cada vez mais o Brasil está se tornando um país cada vez mais inclusivo. Então, para justamente incluir mais pessoas surdas nas empresas, nas igrejas, em outras religiões, ou mesmo no dia a dia, em órgãos públicos e nos mais diversos espaços sociais, culturais e tudo mais, é necessária a presença de pessoas que saibam se comunicar fluentemente em Libras, entendendo os surdos e se fazendo entender com clareza. E você, ao estar preparado, você vai se desenvolver ainda mais. É um momento de muita visibilidade dos surdos nas mídias sociais. E olha, preste atenção nesse detalhe. Quanto mais visibilidade os surdos passam a ter, mais visibilidade a Libras passa a ter. E, consequentemente, ao saber se comunicar em Libras, é um diferencial gigantesco que você também vai ter, além de poder fazer diferença aí na vida de centenas, milhares, quiçá milhões de surdos no Brasil. Além disso, a gente está vivenciando um momento de um grande destaque da Libras e dos intérpretes em canais de TV. Cada vez mais, você vê canais que tem lá a janela do intérprete, no cantinho assim, você vê propagandas as mais diversas. Antes eram somente propagandas governamentais, quer seja do governo municipal, estadual, federal, mas agora já é muito comum você ver, inclusive, propagandas de grandes lojas, de grandes magazines, ou mesmo de companhias telefônicas, de celular, já com interpretação em Libras. Até mesmo bancos já têm colocado interpretação em Libras. E isso tem crescido e se ampliado cada vez mais. E não somente na mídia televisiva, mas também já vi incontáveis reportagens com intérpretes de Libras em escolas, em eventos e em muitos outros espaços sociais e culturais. Então a Libras está ganhando cada vez mais destaque e isso amplia as novas possibilidades, porque leva claramente a mais crescimento da inclusão dos surdos. E é justamente por isso o grande poder de aprender a Libras, porque você passa a ser visto como uma ponte de comunicação para surdos. Além disso, é crescente a necessidade de mais profissionais preparados. Isso pode ser como na sua profissão atual, em que você pode atender surdos, auxiliar na inclusão de surdos, ensinando a Libras, inclusive em parceria com surdos também. No próprio local onde você trabalha hoje, você pode ensinar a Libras e receber por fora, pelo seu trabalho ali, como um curso de Libras, por exemplo. Você pode chamar surdos para estar ali junto com você também. E mais do que isso, se você é cabeleireiro, dentista, advogado, auxiliar de atendimentos e muitas outras profissões
ou mesmo se você é vendedor, ou se você trabalha com atendimento ao público, o fato de você estar preparado para ter o atendimento em Libras com pessoas surdas abre muitas novas possibilidades para os surdos. E os surdos vão onde tem comunicação em Libras, cá entre nós, né? Isso aí no lugar onde ninguém te entende, não tá com nada, né? Então, surdos vão e eles chamam outros surdos e eles indicam e eles postam nas redes sociais. Enfim, muitas empresas já perceberam que os surdos fazem propaganda de graça, simplesmente porque eles foram no lugar e gostaram por terem sido atendidos em Libras. Então, independente do lugar onde você trabalha hoje e qual é a sua profissão, se você é um profissional liberal e você tem clientes, tem pacientes e você tem algum tipo de loja, comércio, algo assim, e você pode de forma direta atender os surdos, você já aumenta a sua base de pessoas que você pode atender. Mas se você é um profissional que trabalha ou presta serviço para uma empresa, um órgão público ou algo assim, você tem a possibilidade também de, por atender surdos, abrir novas possibilidades ali, inclusive ser remunerado de forma especial por causa disso também. Além disso, você pode ter com a Libras também uma nova profissão ou um complemento de renda. Como assim, Madison? Porque você pode utilizar a Libras na interpretação e são incontáveis os contextos e lugares que precisam de ter alguém para poder fazer a interpretação em Libras. Você pode também fazer o atendimento aos surdos em Libras nos mais diversos espaços, simplesmente por você ter se tornado fluente em Libras. E além disso, você pode auxiliar pessoas surdas no ensino da Libras. Então você pode fazer parcerias aí no seu local atual de trabalho ou mesmo em outros locais, porque sempre os surdos precisam de alguém para ir com eles nos lugares para poder ensinar a Libras. Então, independente de qual é o seu momento hoje, o seu nível hoje, é fundamental que você perceba, que você abra os olhos para essas incríveis novas oportunidades que estão surgindo e se ampliando cada vez mais. Eu mesmo, Madison, lá atrás, quando eu comecei a aprender a Libras na igreja, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com a Libras. E eu descobri que a melhor forma de realmente ajudar os surdos é atuando profissionalmente, porque o surdo vai no atendimento médico, o surdo vai numa empresa, como por exemplo, quando eu coordenei 55 funcionários surdos de 18 a 73 anos de idade. Então, existem muitos espaços e muitas possibilidades em que só tem como você estar lá se você tiver tempo disponível para estar lá. Mas se você está ocupado eventualmente em outro tipo de trabalho, não tem como você estar lá. Percebe? Então os surdos acabam indo nos lugares e não tendo atendimento em Libras. Além do que, existe a seguinte situação: as empresas precisam de pessoas que trabalham lá, de profissionais que trabalham lá. Então, independente do seu tipo de atuação, da profissão que você tem hoje, com a Libras você pode ter uma nova profissão, você pode complementar a sua renda nos finais de semana com a Libras, você pode abrir novas possibilidades onde você está com a Libras e fazer diferença. Sem contar, é claro, que você pode auxiliar os surdos na sua igreja, na sua religião, em projetos sociais e em muitos outros espaços. Mas a verdade é que uma coisa não anula a outra. Eu já atuei em infinitos projetos sociais, infinitos projetos de atendimento a surdos de forma voluntária e também em projetos vinculados à igreja, à religião, em projetos os mais diversos e também profissionalmente. Então, são muitas possibilidades. Agora, eu tenho algumas metas com você aqui hoje. Você ir além dos sinais da Libras e poder aprender como se comunicar em Libras de verdade, porque muita gente sabe meia dúzia de sinais, mas na hora que vai conversar com surdos realmente não consegue se comunicar, não consegue ter aquela clareza, aquela fluidez, fica aquela coisa travada e truncada. Então você vai entender aqui hoje como se destravar. Além disso, você vai entender como montar e estruturar frases em Libras. Você vai descobrir também qual que é a lógica que os surdos realmente usam para poder pensar, para elaborar o pensamento deles e como que eles fazem para ter tanta clareza assim na comunicação em Libras e como que você também pode fazer. Além disso, você vai ver aqui como montar frases em Libras na prática. Então você vai poder ver as frases, você vai poder fazer as frases e você vai ver eu aqui analisando frases e sinalizações
de surdos. Você vai descobrir o que funciona hoje, você vai ver aqui o passo a passo das melhores técnicas aplicadas na prática e você vai ver também os bastidores do método Fluente em Libras em 8 semanas. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, além de te mostrar também como que muitos de nossos alunos hoje já estão sinalizando fluentemente em Libras, como por exemplo a Adriana Zanotti, que é uma professora lá no interior de Minas, sempre tinha o sonho de poder ensinar aos surdos diretamente em Libras. Ela começou em 1993, passou mais de 20 anos tentando aprender a Libras, mas não tinha clareza, não conseguia se comunicar com surdos. E agora ela não apenas tem essa clareza, essa possibilidade de se comunicar com surdos, mas também faz o atendimento diretamente para alunos surdos. Tudo isso ela descobriu como fazer através do método Fluente em Libras. Essa daqui é a Andresa Abreu, ela também é ouvinte. Todas as pessoas que eu estou mostrando aqui são pessoas ouvintes. Ela estava travada na Libras, sonhava em atender surdos, sonhava em fazer a diferença e em 8 semanas ela saiu do zero, praticamente do zero, né? Porque ela só fazia travar na Libras e agora ela já está aqui tendo a comunicação em Libras e ficou muito feliz porque ela foi participar de um evento e nesse evento só tinha coisas faladas lá em Libras e ela conseguiu entender tudo com facilidade, interagir com os colegas surdos e também com os professores, se tornou fluente. Essa daqui é a Estela Aguiar, ela é psicóloga e estava buscando há muitos anos já aprender como se comunicar com surdos para poder fazer a diferença e hoje ela é fluente em Libras. Além disso, esse daqui, o Everson Ribas, estava há anos travado, não conseguia ter a comunicação com os surdos. Um agente educacional que não estava preparado para receber os surdos. E hoje o Everson não só é fluente, mas ele também pode atender os surdos em sala de aula. Essa daqui é a Érica Ferreira, tinha o sonho de aprender como ajudar, como interpretar para os surdos na igreja. E hoje a Érica está preparada e faz projetos com surdos na igreja também, inclusive da própria interpretação em Libras. Interpretando louvores, por exemplo. Esse aqui é o John Clayton. O John, ele teve a brilhante ideia de ficar tentando tirar fotos e desenhando os sinais. Só que cada vez mais sinais ele aprendia, mais ele esquecia e travava na Libras. Até que o John percebeu que ele estava perdendo tempo e que ele só poderia realmente aprender a se comunicar com surdos de verdade se tivesse um passo a passo completo. Foi quando ele descobriu a existência do nosso método Fluente em Libras e seguindo o passo a passo, ele não apenas se tornou fluente em Libras, isso aqui o John estava na semana número 6 dele, mas ele também descobriu como interpretar músicas para Libras, encantando diretamente em Libras. E ó, eu poderia passar bastante tempo aqui com você, apenas mostrando esses passo a passo aqui do que os alunos fizeram, do resultado que eles têm. Mas eu sei que você está aqui justamente para a gente conversar sobre você. Então, qual é o seu momento hoje? Qual que é o seu nível de Libras? Você não sabe nada de Libras? Você sabe alguns sinais ou frases? Você já fez um curso básico? Você fez um curso intermediário? Você fez um curso avançado? Qual é o seu nível de Libras? Escreve aí agora no seu caderno, coloca aí. Tá? E ó, quais são os desafios que você tem vivenciado com a Libras? Barreiras de comunicação? Dificuldade de se comunicar com surdos, você trava na hora de comunicar com surdos, não entende eles, ou não consegue se lembrar dos sinais, não consegue montar as frases, está frustrado com o jeito tradicional de ensinar a Libras que tem por aí, em que você vai lá, decora um tanto de coisa, decora um tanto de frase, na hora você acha que você entendeu, mas na hora do vamos ver, que você vai lá comunicar com surdos, você sente que você está travado, fica igual eu ficava lá atrás. Eu já tinha mais de 6 anos na área da Libras, tinha feito 2 cursos de Libras, um deles numa instituição de surdos, de mais de 1 ano e meio, e de repente eu estava sentado ali na praça, vendo os surdos conversando, e eu não tinha nem coragem de chegar lá para conversar. E um surdo foi e me reconheceu, porque a gente morava no mesmo bairro, e ele me viu, e ele lembrou de mim do ônibus. Ele foi, me chamou, me apresentou para os surdos, e a única coisa que eu consegui dizer lá para eles foi: eu estou aprendendo Libras. E isso eu já tinha mais de 6 anos que eu estava na área da Libras. E eu fiquei muito frustrado, porque
lá atrás, quando eu comecei a aprender a Libras, eu estava acompanhando minha mãe no trabalho dela, e em frente ao trabalho dela tinha uma loja, e nessa loja eu estava lá observando e eu vi, eu estava com a camisa escrita assim, né, o alfabeto manual da Libras, e então veio um jovem conversar comigo, ele falou assim, olha, você está aprendendo Libras e tal, você sabe... Aí eu falei, eu estou aprendendo. Aí ele falou assim, a minha esposa está ali, minha esposa é surda, vai lá conversar com ela. Eu não sabia conversar com ela. Aí ele falou assim, faça pelo menos assim, ó, eu estou aprendendo Libras. E 6 anos depois eu ali nessa praça, falando a mesma coisa, eu estou aprendendo Libras. Então, é muito desafiador quando você está aprendendo, e pior ainda, quando você acha que está aprendendo, como era o meu caso, e não estava conseguindo realmente me desenvolver. E pior é quando você acha que a culpa é sua, né? Mas na verdade é por causa dos métodos, e você vai entender isso daqui a pouco, e vai entender também como solucionar isso. E talvez você tenha sonhos pessoais ou profissionais com a Libras, você quer fazer a diferença, você quer atender os surdos na sua igreja, sua religião, ou mesmo profissionalmente. Então, independente de qual que é o seu nível de Libras, independente de qual que é o seu desafio, esta aula aqui você vai descobrir como aprender, se desenvolver e avançar na Libras. Porque eu tenho cada uma dessas metas com você aqui hoje. Eu vou cumprir cada uma dessas metas com você aqui hoje. Bom, agora, eu sei que já que eu falei que muitos métodos tradicionais não funcionam, o que funciona hoje realmente para poder aprender e se desenvolver na Libras? E o que os meus alunos fizeram para eles realmente poderem aprender e se desenvolver? Vamos lá. Primeira coisa que é fundamental você captar é que existe uma diferença entre o português e a Libras. Mads, eu já sei disso. Você já sabe, mas provavelmente não está entendendo a profundidade que isso tem. Eu vou te explicar. Ó. O português ele é uma língua oral, ou seja, falada, baseada em sons. É uma língua auditiva, você ouve para você poder se comunicar. Ele é uma língua linear e sequencial, então você emite um pequeno som, mais um, mais um, mais um, formou uma palavra. Você faz uma pausa, aí depois você emite mais alguns, aí você vai formando assim várias palavras que formam frases. Então, você só tem como emitir uma coisa, depois você emitiu a outra. Então, o português é linear e sequencial. Ele tem um ritmo, uma entonação, que é chamado de prosódio. Então, você pode falar mais empolgado assim, mas você pode falar mais tranquilo. Quando você quiser enfatizar algumas coisas ou alguns pontos, ou mesmo quando você quiser demonstrar muita alegria ou um outro tipo de sentimento. Percebe? Então, o português tem essa lógica. Agora, e a Libras? A Libras é uma língua visual gestual. Então, você usa esse espaço de sinalização que tem aqui na frente do corpo, um pouco aqui do lado, um pouco aqui acima também, e você utiliza o seu corpo, as suas mãos, os seus braços, o seu tronco para poder fazer essa comunicação. É o uso de um espaço tridimensional. Então, você não só faz aqui perto do corpo, mas você pode fazer mais à frente, muda o significado. Se você fizer aqui, se você fizer aqui. Então, tudo isso aí vai influenciar na sua comunicação em Libras. Além disso, a Libras é uma língua simultânea, ou seja, eu consigo fazer uma casa aqui assim, por exemplo, e aí eu venho com um carro aqui assim, e esse carro está passando por vários lugares bem estreitos e tal, até que ele chega aqui e estaciona na garagem. E aí a garagem era aqui, né? Aí se eu faço aqui assim, por exemplo, e eu faço aqui, é porque eu já estou lá dentro dessa garagem, estou caminhando nela, olhando as coisas assim, e aí eu posso ter uma porta aqui, outra porta aqui, e se eu vou para a porta de lá, você sabe que é a porta que está do meu lado direito, e se depois eu faço que alguém veio aqui, você sabe que essa pessoa veio do lado esquerdo, percebe? Então, essa possibilidade tridimensional e simultânea que a Libras tem faz com que você consiga falar muito mais coisas, muito mais rápido, porque você pode usar a sua mão, a sua outra mão, o seu tronco, a sua expressão facial, e tudo isso aí vai influenciar no significado. Ela é uma língua que tem muito mais flexibilidade na estrutura da frase, então você não precisa ficar quebrando a cabeça de como montar a frase, desde que você entenda como que a Libras realmente funciona. Você nunca mais vai ficar preocupado tentando decorar uma frase em Libras, porque se você entende como ela funciona, você vai estar preparado e você vai saber realmente como ter essa comunicação em Libras. Além disso, na Libras são usados classificadores. Os classificadores são um recurso visual que a Libras tem e um recurso oral auditivo que algumas línguas faladas têm,
que serve para classificar as coisas. Vou explicar. O português não tem classificadores. Então preste atenção aqui para você sacar como que funciona um classificador. Por exemplo, se eu faço assim, eu tenho um formato de um vaso. Se eu pego assim, é esse vaso sendo deitado, sendo inclinado. Se eu faço assim e assim, eu tenho um copo e eu estou colocando água nesse copo, por exemplo, com uma garrafa, percebe? Então, esses mecanismos visuais aqui, eles permitem que você possa ter uma comunicação muito mais clara e muito mais efetiva em Libras. Então, você pode ter um macaco andando, você pode ter um carro que foi em altíssima velocidade. Então, todas essas coisas são classificadores, eles servem para classificar o tipo, a forma, como se movimenta e várias outras coisas. Além disso, a Libras tem um outro recurso chamado de visual vernacular, ou VV. O visual vernacular, ele em si já daria pano para manga, mas em linhas gerais ele é uma forma supostamente rudimentar que os surdos antes utilizavam para fazer a comunicação numa época em que muitos deles não tinham acesso a Libras. E o visual vernacular ele traz uma forma muito visual de comunicação. Além disso, a Libras é língua, ela é reconhecida pela Lei 10.436 de 2002. E o que é que faz travar na Libras? Já que a Libras é uma língua tão incrível e que você pode realmente aprender e se desenvolver nela. Muitas pessoas ainda não perceberam isso aqui, olha só. Primeira coisa, se você pensa em português na hora que você vai se comunicar em Libras, você fica lá pensando, preocupado com detalhezinhos do português, de como é que faz a frase, como é que monta e tal, você cansa sua mente, literalmente você tem dor de cabeça, não consegue ter a comunicação em Libras. Além disso, se você fica fazendo a tradução literal, então você fica tentando passar palavra por palavra do português para Libras. Você acaba ignorando as regras e expressões que dão significado, fluidez e beleza à língua de sinais, porque você está preocupado lá com cada palavra. Amanhã, eu, ir, casa, você, porque, querer, encontrar. Você fica preocupado com cada sinal, com cada palavra, e não é assim que a Libras funciona. Ela é uma outra língua, separada e independente do português. Além disso, o próprio português sinalizado, que é você fazer em Libras os sinais da Libras na ordem gramatical do português, não respeitando a estrutura e sintaxe naturais da Libras. Então você fica lá fazendo os sinais, pensando que você está aprendendo a Libras, mas você esquece que a Libras não é só você ficar fazendo os sinais, ela tem expressões faciais aqui, não foi usado, tem expressões corporais que não foi usado, e aí você quebra a comunicação. Percebe? Então, aqui, para quem não sabe Libras, vê eu fazendo assim, nossa, o Madison não consegue falar e sinalizar ao mesmo tempo, que incrível e tal. Não, é o contrário. Falar e sinalizar, nem a fala no português não fica do jeito que é no português, muito menos a sinalização em Libras. A coisa realmente fica truncada, os surdos não conseguem entender com clareza. Além disso, se você fica tentando decorar regras de gramática da Libras, não vai funcionar. Qual que é a ordem gramatical? SVO, sujeito, verbo, objeto, objeto, sujeito, verbo, sujeito oculto, verbo, objeto, enfim, você fica lá quebrando a cabeça sobre como montar a coisa, mas no final das contas não funciona. Você literalmente trava. Não consegue se comunicar, não consegue montar a frase. Ou às vezes você até decora meia dúzia de frases, chega lá para conversar com o surdo não te entende. É muito frustrante, é muito frustrante. E a outra coisa que aquilo que você já entendeu aqui que o português e a Libras são línguas diferentes. Libras é uma língua. E o que te faz travar na Libras é pensar em português, a tradução literal, o português sinalizado, tentar decorar regras de gramática da Libras. Mas o que funciona realmente? O que funciona é uma imersão neurolinguística na Libras. É uma imersão cultural, uma prática divertida e contextualizada, com desenvolvimento natural e intuitivo, com narrativas visuais,
com um alto nível de ativação emocional, aquilo que realmente vai fazer com que a Libras fique lá gravada assim na sua mente, no seu cérebro, e você nunca mais esqueça os sinais, nunca mais esqueça como fazer a comunicação em Libras. É a imersão neurolinguística em Libras que é o grande segredo para você realmente aprender, se desenvolver e avançar na Libras sem ter que ficar decorando coisas e realmente estar preparado para se comunicar em Libras. Eu já vou mostrar para você aqui o passo a passo, o segredo para montar sinais e frases, as neurociências cognitivas. Vou te mostrar aqui cada um desses passos aqui com os detalhes, com os exemplos, vou mostrar na prática os vídeos em Libras, mas antes eu quero abrir a oportunidade para quem quer ter um acompanhamento direcionado, acompanhamento personalizado com a minha equipe para você realmente sair do zero ou do nível que você está e de fato se tornar fluente em Libras. Então, a gente está nesse momento com aplicações abertas para o método Fluente em Libras em 8 semanas. O que são aplicações abertas? O método Fluente em Libras, nós selecionamos quem são as pessoas que vão ocupar as vagas dele. Por quê? Porque são pouquíssimas vagas, já que a gente tem um acompanhamento direcionado passo a passo com cada pessoa, para você realmente poder sair do zero do nível que você está e se tornar fluente em Libras em 8 semanas. Eu falo em 8 semanas porque o método foi desenvolvido para ser entregue em 8 semanas. Mas algumas pessoas talvez queiram fazer em mais tempo, 6 meses, 1 ano, e seguindo passo a passo você pode se tornar fluente em Libras também. Meu time vai orientar você. Então, as aplicações estão abertas, tem um link, tem um botão aqui nessa página, você pode clicar, preencher lá um breve questionário e a partir desse questionário meu time vai fazer uma pré-seleção e então vai conversar com as pessoas que estão interessadas e selecionar as pessoas para fazerem parte do método Fluente em Libras. Lá dentro do método Fluente em Libras, ele está organizado em 2 partes. A primeira parte é o ciclo da fluência. No ciclo da fluência, você vai ativar o seu aprendizado imersivo no seu cérebro, com técnicas de fixação e prática. Você vai determinar e literalmente escolher qual é o dia, a data da sua fluência na Libras. Além disso, temos o ciclo de imersão. O ciclo de imersão, ele é um mergulho profundo na cultura surda. É a consolidação da sua fluência, preparação com interações reais em Libras. Ele tem duração de 8 semanas e o conteúdo é entregue nesse período. Então, na semana 1, você vai desenvolver um novo olhar sobre a Libras, você vai dominar, vai começar a absorção dos classificadores em Libras. Mesmo que você esteja começando do zero, tem um segredo de como você entender, de como você fazer os classificadores, você vai entender isso lá. Depois, vem o poder da Libras, com mais classificadores. Depois, na semana 3, você tem captando a Libras, com práticas com músicas em Libras, com classificadores. Você vai entender detalhes da Libras, entender a visão global da Libras. Tudo isso aqui, cada uma dessas semanas aqui, você tem práticas em Libras com professores surdos, incluindo a Raquel, a minha esposa, e também você tem vídeos com orientações minhas, onde eu vou te orientar passo a passo como fazer para aproveitar ao máximo o método Fluente em Libras e fazer com que realmente o método funcione para você, totalmente passo a passo, para você fazer no seu ritmo, com a nossa orientação, com o acompanhamento, para você realmente se desenvolver e avançar. Já na semana 4, você vai ver e descobrir o que são os referentes em Libras e Role Shift, que é a interpretação de papéis, interpretação de personagens, quando você vai sinalizar histórias do seu dia a dia, ou mesmo interpretar algo, fazer uma música, um louvor, em que você precisa fazer mudanças de personagens na sua sinalização. E é muito comum aqui na semana 4, os alunos começarem já a sonhar em Libras. Isso é muito poderoso, porque faz com que você se desenvolva ainda mais rápido e mais profundamente na Libras. Na semana 5, você vai começando já a fluir na Libras. Na semana 6, você já vai começar a pensar direto em Libras, sem depender do português, igual os surdos fazem. Já na semana 7, você vai estar sinalizando com confiança em Libras. E na semana 8, você vai descobrir o poder das histórias em Libras. Então, ao longo, eu sei que
gente, assim, muito sincero com vocês. Eu sei que muitos de vocês, quando veem eu falando que você pode se tornar fluente em Libras em 8 semanas, vai falar assim, o Madison tá de contação de história, velho, não é possível. Eu tô fazendo Libras há um tempão, minha prima tá fazendo, meu vizinho faz, e a galera já tá lá há anos tentando e não consegue. É uma questão muito simples. Método. Cada uma dessas pessoas que eu mostrei antes para você, inclusive a própria Mariana, ao nível de sinalização da Mariana, a clareza com que ela faz, a segurança com que ela faz. A Mariana saiu praticamente do zero na Libras, se tornou fluente, e aqui eu não consigo colocar o áudio dela aqui, mas é ela mesma, deixa eu ver se eu consigo colocar o áudio aqui, eu acho que eu consigo. É a própria Mariana. Ó. Muito interessante. Obrigada. Antes eu tinha medo de me comunicar com surdos. Antes, eu gostava da Libras, mas hoje eu amo a Libras, amo de paixão. Percebeu? A Mariana, ela mesma está interpretando aqui, você vê o nível de transformação que ela teve. Ó, ela já estava até interpretando músicas para Libras. Ela criou até um canal no YouTube mostrando as músicas em Libras. E ó, essa daqui é a Rosana Bedrácia. A Rosana saiu do zero na Libras, sabia nada de Libras, nada. Ela viu o surdo se comunicando, não entendia nada. E seguindo o passo a passo do método fluente em Libras, ela se tornou fluente em 8 semanas, tá? Em 8 semanas. Aqui, já o Thiago, sinalizando em Libras. O cara morava numa cidade do interior, Brejões, na Bahia. Não tinha nem contato com o surdo, só tinha 2 surdos lá, e nem Libras eles não sabiam direito, mas ele se encantou com a Libras e falou, eu quero aprender, sabe? Aí, já aqui, a Válbia se interessou muito pela Libras, fez 2 cursos de Libras, depois conheceu um rapaz surdo, se apaixonou por ele, eles casaram e toda vez ela conseguia comunicar com ele, mas quando os amigos dele iam na casa deles, ela não conseguia ter a comunicação em Libras. Ela começou a pensar, o marido dela tinha que ficar interpretando para ela. Ela começou a achar que tinha um problema de cabeça, porque ela não conseguia entender nada do que os outros surdos falavam. Até que ela descobriu o método fluente em Libras, foi seguindo passo a passo, se tornou fluente em Libras e hoje ela é intérprete de Libras, percebe? Então, quando eu falo para você aqui que em 8 semanas você também pode se tornar fluente em Libras, é porque sim, você pode se tornar fluente em Libras em 8 semanas. Cada um desses alunos aqui atingiu esse resultado. Mas não é pouco tempo. Na verdade, a quantidade de tempo não importa. O que importa é o que você faz nesse tempo. Percebe? É o que você faz. E como você faz isso? E o método Fluente em Libras, ele aplica exatamente as técnicas que eu vou revelar aqui no passo a passo aqui para você. Eu vou mostrar daqui a pouco. Agora, lá dentro do método Fluente em Libras, você vai ter também o seu certificado Fluente em Libras, comprovando que você é fluente com 320 horas. Como que você faz para você se inscrever no método Fluente em Libras? Primeiramente, entenda e compreenda isso, tá? Eu peço assim, gentileza, meu, compreenda que as vagas são limitadas. Então, se eventualmente você se aplicar e no final das contas não tiver uma vaga para você ficar na fila de espera, tá tudo bem com isso, tá? Tudo tem o seu tempo, mas preste atenção, nesse exato momento em que você está vendo essa aula aqui, eu tenho algumas poucas vagas disponíveis, Então, justamente por a gente ter esse acompanhamento personalizado, é que a gente tem que limitar sim as vagas na turma. Então, o que você vai fazer? Aqui nessa página tem um botão, você vai clicar nesse botão, vai abrir um pequeno formulário, lá você vai colocar o seu nome, o seu WhatsApp para o meu time fazer contato com você, e lá tem algumas perguntas muito simples, você vai responder essa pergunta, tipo assim, 5 minutinhos você responde, e então o meu time vai pré-selecionar e vai fazer contato para poder entrevistar, assim, conversar com você ali pelo WhatsApp mesmo, para entender se você é uma das pessoas para ocupar uma dessas vagas e se o método Fluente em Libras é realmente aquilo que você precisa para o seu momento agora, tá? E ó, fica tranquilo, porque se não for, o meu time mesmo vai falar isso com você. É muito importante essa transparência que a gente tem aqui. E ó, é importante eu já adiantar que você tem 2 garantias. A primeira garantia é a garantia de satisfação. Quando você entrar no método Fluente em Libras,
Você tem 30 dias e você pode experimentar o método na prática. Vai ver as aulas, vai fazer as aulas, você vai contar com o acompanhamento do meu time, enfim. E se eventualmente, por algum motivo, você não quiser continuar, você quiser desistir, basta você enviar um e-mail para contato@unidestrava.com.br que o meu time vai reembolsar você integralmente o valor do seu investimento, sem letra miúda, e a gente ainda pode continuar amigos, independente do motivo. Se, Mads, eu não gostei da aula, eu já sabia, eu achava que era de outro jeito, ou eu não gostei do penteado dos professores lá, não tem problema, basta você enviar um e-mail para a gente, para contato@unidestrava.com.br, que nós vamos reembolsar você integralmente. Além disso, você tem também a garantia de resultado incrível. Ela é para você que depois de 30 dias resolveu continuar e então você continuou seguindo o passo a passo e seguindo o passo a passo do método. Se em 8 semanas você ainda não estiver se comunicando fluentemente em Libras, mas tiver aplicado todo o passo a passo do método, nós vamos reembolsar o valor investido a você e você ainda vai receber R$500 esses como uma forma de gratidão a você por você ter confiado no passo a passo do método. Então você pode clicar no botão que está logo aqui abaixo e preencher a sua aplicação. Então agora que você já sabe dos seus próximos passos, vamos retornar aqui para a continuidade da nossa aula. Então, qual que é o passo a passo? Primeiramente, o segredo dos sinais e das frases, como você realmente resolver isso. Preste atenção no seguinte detalhe. Todas as línguas têm milhares de palavras. O português tem milhares de palavras. A Libras tem milhares de palavras. Na Libras, as palavras são chamadas de sinais. Então, a Libras tem milhares de sinais. Porém, alguns deles são muito mais importantes e muito mais usados do que outros. Preste atenção nesse detalhe. Preste atenção nesse detalhe. Por quê? Porque justamente aqui é que está a grande sacada. Se você aprende quais são os sinais mais importantes e mais usados da Libras, e você sabe usar eles para montar frases, você consegue aprender muito mais rápido, entendeu? Tem muita gente por aí aprendendo o sinal de lhama, rinoceronte, percebe? Bisavô. Gente, são sinais importantes, mas na maioria das vezes a gente não vai usar esses sinais no dia a dia, então não faz sentido começar o aprendizado com eles. É um negócio que você vai aprender lá na frente. Além disso, todas as línguas têm centenas ou milhares de regras gramaticais. É por isso que ficar decorando elas não adianta nada. Você tem que absorver elas. E algumas delas são muito mais importantes e muito mais usadas. Por exemplo, na Libras, a ordem gramatical mais comum, assim como no português, é a ordem gramatical SVO, sujeito, verbo, objeto. Exemplo no português. Pedro deu um presente para Maria, na Libras. Percebeu? De novo. Então, Pedro deu um presente para Maria. Madison, tem outras ordens gramaticais na Libras? Tem várias mesmo. E são muito bonitas, inclusive. Algumas são até mais intuitivas do que o próprio sujeito, verbo, objeto. Mas qual que é o grande lance? O grande lance é que se você saca, se você sabe, se você domina os sinais mais importantes e mais usados da Libras e quais são essas ordens gramaticais mais importantes e mais usadas da Libras e você consegue juntar essas duas coisas com facilidade, você vai absorver a Libras muito mais rápido. A grande questão é que o que geralmente acontece nos cursinhos de Libras é ficar tentando fazer igual era lá com os cursos de inglês. Então fica aquela decoreba, você fica decorando coisas o tempo todo e decorar não funciona quando você quer realmente absorver uma língua. Você tem que absorver a língua. Isso torna tudo muito mais prático. Assim também, uma outra questão são as neurociências cognitivas. Então, preste atenção, aqui está o segredo dos sinais e frases. E se você utilizar as neurociências cognitivas a seu favor, ou seja,
todas as descobertas científicas feitas ao longo da história da humanidade, e em especial as descobertas científicas feitas de 1955 para cá, você entra em um outro nível de jogo, porque você vai ativar a sua cognição linguística, como, por exemplo, a ativação dos seus neurônios espelho. Os neurônios espelho, eles são uma das descobertas mais fantásticas que a neurociência cognitiva teve. Isso foi em 1994. Olha como que isso é recente. Como que isso é recente. Os cientistas estavam numa sala fazendo pesquisas com chimpanzés e eles foram fazer um intervalo e tal. E no que eles foram beber café ali nesse intervalo, eles olharam para o chimpanzé e perceberam que determinadas áreas da mente, do cérebro, né, do chimpanzé, melhor dizendo, elas estavam sendo ativadas só de ele estar vendo o cientista ali beber café. E eles foram pesquisar, foram testar e tal, eles descobriram que eram as mesmas áreas que são ativadas quando a pessoa pega ali uma xícara de café realmente leva à boca. Então eles sacaram que existe algo dentro do cérebro, que foi denominado neurônios espelho, que é ativado simplesmente quando você vê outra pessoa fazendo algo. Isso acontece até dos chimpanzés olhando um ser humano, por exemplo. Então, qual que é a grande lição aqui? Quando você observa a Libras, quando você vê a Libras, você assimila a Libras muito mais rápido, mas muito mais rápido mesmo. Isso fortalece as lembranças. Qual que é o problema? O problema é que o que você está vendo da Libras? Porque o YouTube está lotado de conteúdos de Libras, porém a maior parte deles não está na cultura surda, não está na lógica da Libras, não está seguindo a construção visual e gramatical da Libras, não usa a fonética, fonologia, morfologia, semântica e pragmática da Libras, que são os fundamentos, os pilares, a base fundamental da linguística da Libras. Então, se você fica lá vendo vídeo de Libras que está errado, sem saber que está errado, ou você está vendo ele está no nível mais baixo de comunicação, sem você saber que ele está assim, adivinha o que vai acontecer? Você vai fortalecer as suas lembranças do aprendizado errado. E aí, na hora que você vai comunicar com o surdo, adivinha o que acontece? Vai fazer errado. Por quê? Porque você ativou os neurônios espelho com o conteúdo errado. Percebeu? É muito arriscado. É exatamente o que aconteceu comigo. E aí, para você intensificar ainda mais os neurônios espelho, você vai imitar o vídeo. Você vai copiar a sinalização, vai fazer igualzinho está fazendo lá na sinalização. Igualzinho. Ou o mais próximo que você conseguir. Mas aqui, de novo, tem um problema. A maioria das vezes, as pessoas, e provavelmente esse pode ser o seu caso também, você fica vendo tanto de vídeo de Libras na internet, nas redes sociais, no YouTube, e de pessoas que você acha que dominam a Libras porque a pessoa tem um curso e ela tá lá e tal. Mas, gente, preste atenção no seguinte detalhe. O YouTube não sabe Libras. As outras redes sociais não sabem Libras. Isso faz com que a ferramenta, o algoritmo do YouTube não filtre qual que é um conteúdo bom de Libras e um conteúdo ruim. Você já deve ter tido vários professores de português na escola, vários professores de inglês, vários professores de ciência. E você deve se lembrar claramente quem foram os seus melhores professores. Você deve perceber que tem muitas pessoas que ensinam matemática que não dão boa aula de matemática. É a mesma coisa. Porque nem todo mundo que fala português é professor de português. Assim também, nem todo mundo que sabe Libras ou que acha que sabe Libras, mesmo sendo surdo, é professor de Libras. Ou serve para ser professor de Libras, percebe? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. E aí que entra a questão do fascinante mosaico de narrativas. Ah, gente, isso aqui é apaixonante. O grande poder do mosaico de narrativas é o seguinte, presta atenção aqui, ó, anota aí, ó. Vou fechar aqui para ficar mais fácil. Presta atenção. O nosso cérebro, ele ama histórias. Ele ama histórias. Então, existe dentro da gente uma herança narrativa oral, que é, nossos antepassados, eles se comunicavam, os pais passavam conhecimento para os filhos, os avós passavam conhecimento para os filhos, para os netos.
tudo através da fala, através dessa narrativa oral. Então, o nosso cérebro foi talhado de forma a amar histórias. Então, o cérebro se envolve muito facilmente com histórias. Ele se deixa atrair com as histórias. Então, as histórias, se você utiliza histórias no seu processo de aprendizado da Libras, tudo fica muito mais simples, muito mais prático e muito mais efetivo. E é justamente aí que está a questão. O grande poder das narrativas visuais em Libras. Por quê? Porque se você não utiliza narrativas visuais, você vai ficar fazendo uso dos sinais sem contexto. A narrativa visual, tudo é contextualizado. Sem narrativa visual da Libras, você vai ficar decorando frases, né? Decoreba. Com narrativas visuais da Libras, o seu cérebro se impressiona com as histórias e ele absorve a Libras, de forma assim, igual quando você pega uma esponja, coloca dentro da água e essa esponja começa a absorver aquela água ali, assim também acontece quando você é exposto a narrativas visuais em Libras, desenhadas, preparadas para gerar esse nível de impacto emocional. Fica como aquele bem casado assim, lá dentro da mente. Além disso, sem narrativas visuais, você fica preso ao aprendizado rígido de gramáticas visuais, de regras gramaticais. Você fica decorando, preocupado, meu Deus, como é que eu faço para montar a frase? Mas com as narrativas visuais você absorve a gramática da Libras, sem ter que ficar decorando ela. Então a chave aqui é usar os classificadores na comunicação, na hora de você montar as narrativas visuais. Porém, a triste verdade é que a maioria dos cursos comuns de Libras não ensinam classificadores da Libras. Eles consideram que isso é um negócio avançado, que você tem que aprender depois que você já sabe a Libras. Mas é um pensamento equivocado. Se você prestou atenção aqui no detalhe de como que funciona o método Fluente em Libras, logo lá no começo, logo na semana 1, 2 e 3, você já começa a descobrir esse universo dos classificadores. Eu particularmente me emociono porque os classificadores mudaram por completo a minha forma de ver a Libras, mudaram por completo a forma de eu ver a sinalização em Libras. Olha a beleza de ter uma comunicação com os classificadores aqui, olha. Olha a beleza. Gente, a Libras é uma língua incrível, uma língua apaixonante, sabe? E quanto mais você começa a captar esse poder da Libras, sabe? É indescritível a sensação disso. E sem contar que quem aprende a Libras, quem se torna fluente em Libras, o seu cérebro se desenvolve de tal forma com novas conexões cerebrais que faz com que envolva tanto o seu hemisfério direito do cérebro quanto o hemisfério esquerdo do cérebro. Para quem não sabe, o hemisfério esquerdo do cérebro ele é responsável pelo processamento da língua, da linguagem, da comunicação para as línguas orais. Só que no caso da Libras, por ela ser uma língua visual, ela utiliza muito do hemisfério direito do cérebro, que é responsável por essa parte visual. Então você usa muito dos dois hemisférios cerebrais. Isso faz produzir incontáveis novas conexões cerebrais no seu cérebro. Isso faz com que você fique cada vez mais blindado ou preparado para situações adversas. Você sabia, por exemplo, que quem domina a Libras, numa situação de fatalidade, por exemplo, com um derrame, aquele acidente vascular cerebral, um AVC, você consegue se recuperar mais rápido, sem contar que isso te traz mais força, mais vigor ao longo da sua vida, você desenvolve mais a sua visão, você amplia a sua visão periférica, que é essa visão aqui para as laterais, para baixo e para cima. Então, você ativa o seu nervo óptico. Enfim, a Libras é uma língua tão incrível, tão poderosa, que impulsiona o seu desenvolvimento, da sua cognição cada vez mais, assim como da sua visão também. Então, as narrativas visuais, elas têm esse poder incrível. Claro, a comunicação não é só com classificadores, os sinais são muito importantes, mas existe uma dosagem que os surdos geralmente fazem e que, infelizmente, quando as pessoas vão fazer um curso de Libras, mesmo com professores surdos, o surdo, sem perceber, ele abaixa o nível linguístico que ele está usando ali. Por que isso acontece? Presta atenção. O surdo já está calejado de pessoas que não conseguem se comunicar com eles. Então, quando o surdo encontra uma pessoa,
Ele acaba baixando o nível linguístico dele para tentar ter essa comunicação, entende? Então é muito comum os surdos abaixarem o nível linguístico quando vão comunicar com a pessoa ouvinte. E as histórias, elas tecem a vida. Você usa histórias quando você está com seus amigos, no ambiente de trabalho, dentro de casa, na universidade, em casa junto com seus filhos, no consultório médico, na padaria e em infinitos lugares você usa histórias para poder fazer a comunicação. Então, usar histórias é vital para o seu desenvolvimento na Libras. Se você não utiliza histórias, você literalmente está travando o seu próprio aprendizado da Libras. E aí, qual que é a grande questão que eu e Raquel descobrimos ao longo desses mais de 23 anos de experiência que eu tenho na área da Libras e desses quase 14 anos de casado que eu tenho com a Raquel, que é surda e poetisa. A gente descobriu que tipo de história é mais poderosa para envolver os aspectos emocionais, cognitivos e corpóreos na sinalização e na comunicação em Libras. Eu vou mostrar aqui para você agora, aqui ó, eu vou mostrar para você alguns vídeos de sinalização em Libras, para você ver aqui a prática em que eu vou fazer a análise aqui para você entender como que monta as frases em Libras. Na prática mesmo. Ó, eu vou mostrar aqui justamente os detalhes da sinalização em Libras e ao você ver aqui a sinalização, eu quero que você preste atenção nos detalhes dela. Deixa eu ver se aqui, ó, esse trechinho aqui, ó. O que você vai ver aqui, ó? Você vai ver que a Raquel, a minha esposa, está sinalizando em Libras, tem essas imagens aqui e ela está contando uma história com base nessas imagens. Então, essa daqui é a primeira imagem, a segunda, a terceira, a quarta imagem, percebeu? Então vamos lá para você perceber aqui o detalhe da sinalização da Raquel em Libras. Vou colocar maior aqui, ó, porque assim vai ficar mais prático aí para você poder ver esse detalhe aí, ó. Vamos lá. Nessa sinalização aqui que você está vendo... Ai, faltou a última imagem aqui. Essa sinalização que você viu aqui, ela é uma sinalização natural, diretamente na cultura surda. Vou voltar um pouquinho aqui. Para pegar exatamente o detalhe aqui, ó. Da primeira imagem, esse rapaz aqui está proferindo uma palestra, né, um conteúdo, que é o que a Raquel está sinalizando nessa parte aqui, usando o tablet dele, explicando todas as coisas que estão ali. Aí você vê aqui, ó, ela fazendo, que ele está fazendo essa ativação ali, mas que as pessoas estão ali sentadas na frente desse apresentador. Percebe? Elas estão sentadas ali. Então é o que ele está vendo. Mas olha o que ela vai fazer aqui em seguida. Ela mudou o ângulo. Percebe que ela faz um pequeno giro aqui do tronco? Percebeu? Então aqui ela já está mostrando o outro lado. Então o cara está dando a palestra dele aqui, tem as pessoas ali sentadas olhando para ele, né? Elas estão ali, ó. Isso aqui é sentado, né? Sentada. Elas estão sentadas ali. Aí agora a Raquel muda o ângulo para poder mostrar o que eles estão fazendo. Percebe? Então, isso aqui é o wall shift que eu falei. Essa mudança de papel, essa mudança de ângulo, mudança de personagens. Eles estão avaliando ele, é uma banca avaliativa. E eles vão conversando ali entre si, percebe? Ela vira para um lado, vira para o outro lado. Você percebe como que a lógica da Libras é uma lógica visual, que não tem a ver com a lógica do português, percebe isso? Olha o detalhe disso aqui, está captando? Ó, vou voltar aqui um pouquinho que o player aqui, ó. A banca, tá vendo? Ó, avaliando ele, ok. Percebe? Ela vira para o lado, vira pro... É igual as pessoas estão sentadas ali, aí uma vira para o lado, o que você acha e tal? O que você acha? Entendeu? É essa dinâmica que ela está representando aqui na sinalização dela. Ele foi aprovado.
E agora já está aqui nessa outra imagem. Percebe? Gente, a Libras é uma língua incrível, uma língua apaixonante. Claro, essa sinalização aqui já é uma sinalização que está dentro de uma história maior. Você viu aqui, né, no vídeo. Isso aqui já está quase no meio do vídeo. Então, até chegar nesse momento aqui, você já aprendeu muitas coisas antes. Madison, mas eu não sei nada de Libras ainda. Funciona? Funciona. É o que eu mostrei antes lá no caso da Rosana Pedrassi, do Tiago Israel e de tantos outros alunos nossos que, seguindo o passo a passo, com as minhas orientações, passo a passo do método lá dentro, eles saíram do zero e se tornaram fluentes em Libras. E aqui, à medida em que você vai avançando, aqui ó, pulando, percebe? Gente, a Libras é uma língua incrível, uma língua totalmente visual. Claro, quando você chega nesse momento aqui, você já consegue entender muita coisa, porque você já passou por outros conteúdos antes. Isso aqui já é um conteúdo lá da terceira semana. Quanto tempo você está aprendendo a Libras? Quanto tempo você está estudando a Libras? Se passou de 3 semanas que você está estudando a Libras e você não consegue entender essa sinalização que a Raquel fez aqui, eu sinto te dizer, mas o jeito que você está estudando a Libras, a forma como estão te ensinando a Libras, está equivocado. E se você continuar seguindo por esse mesmo caminho aí, adivinha que tipo de resultado que você vai ter? Os mesmos, provavelmente, que eu tive depois de mais de 6 anos tentando aprender a Libras do jeito errado. Eu comecei a trabalhar coordenando funcionários surdos e, de repente, enquanto eu estava lá coordenando esses funcionários, né, logo no começo, eu percebi que eu precisava fazer uma reunião com eles. E aí, a pessoa que eu estava substituindo ela já tinha acabado o período dele ali, eu me preparei, fui lá, contei uma história, fiz uma reunião, decorei a história em Libras. A verdade é essa. A Raquel me ajudou, a gente estava começando a namorar na época. Fui lá, fiz, eles gostaram muito, foi muito legal a participação de todos. Mas então, na semana seguinte, eu tinha que fazer uma reunião com eles para resolver questões do trabalho. Eu coordenava 55 funcionários surdos, de 18 a 73 anos de idade. E ó, naquele exato momento, eu estava lá coordenando aqueles funcionários, fui fazer essa reunião com eles no refeitório depois do café. E aí tinha uma surda à minha direita, um surdo à minha esquerda, e eu estava sinalizando, eles estavam sinalizando exatamente ao mesmo tempo que eu. Aí eu achei que eles estavam batendo papo. Eu virei assim, olhei de cantinho assim, parei de sinalizar, eles pararam também. Depois eu voltei a sinalizar, eles voltaram a sinalizar também. Foi quando eu percebi que eles não estavam batendo papo. Eles estavam me traduzindo para os outros surdos, estavam me interpretando para os outros surdos. Por quê? Porque a minha sinalização não estava clara, os surdos não estavam me entendendo. De 55 funcionários surdos, dois conseguiam me entender. Percebeu? Eu, que era intérprete de Libras, precisava de surdos para poder me interpretar para os outros surdos. Eu fui no fundo do poço. Eu terminei aquela reunião às pressas, corri para minha sala, perto da minha sala tinha um banheiro. Eu fiquei lá nesse banheiro trancado, olhando assim no espelho, sem acreditar no que eu estava vendo. Porque já tinha anos e anos que eu estava tentando aprender a Libras e eu não conseguia ter a comunicação com os surdos. Não conseguia, não me sentia preparado de verdade. Eu estava lá dentro, me tremendo assim por dentro, não conseguia ter essa comunicação. Eu estava muito frustrado, como eu já tinha mais de 6 anos. E aí, na semana seguinte, eu fui conversar com alguns surdos e tal, e depois eu estava com eles numa praça em frente ao trabalho, na hora do almoço, e foi observando eles que eu percebi o que estava acontecendo. Eu fiquei observando eles comunicarem Libras, e então eu vi que eles estavam se comunicando de um jeito diferente daquilo que eu tinha aprendido. Aí eu descobri que o que eu tinha aprendido não era o jeito, a forma como os surdos realmente se comunicam no dia a dia. E é por isso que os surdos não me entendiam. E aí eu passei mais 2 anos tentando entender, tentando descobrir, e eu fui entendendo realmente como que a mente funciona, como que o cérebro funciona, como que o cérebro de uma pessoa surda funciona, como que o cérebro de uma pessoa ouvinte funciona, e o que é que realmente é necessário para você aprender, se desenvolver e avançar na Libras.
E foi assim que surgiu o método Fluente em Libras em 8 semanas. E aqui, inclusive, tem um outro vídeo aqui, ó, da Raquel sendo a sinalização de um outro tipo de história, de um outro tipo de contexto, mostrando justamente esse tipo de bastidores da Libras, daquilo que realmente funciona hoje para a comunicação com surdos, para o desenvolvimento, para o seu aprimoramento, para você realmente aprender a se desenvolver e avançar na Libras. Então, gente, vocês não precisam de passar pelo que eu passei. Vocês não precisam de passar por essa vergonha, esse constrangimento que eu passei por não conseguir me comunicar com surdos. Nós já mapeamos todo o passo a passo no método Fluente em Libras para te guiar do zero ou do nível que você está para você realmente se desenvolver e avançar na Libras. Você começa no método Fluente em Libras com o ciclo da fluência, você vai ativar o seu aprendizado imersivo da Libras, você vai desenvolver técnicas de fixação na prática, você vai determinar a data da sua fluência na Libras. Literalmente, você pode escolher que dia que você vai estar fluente em Libras. Depois começa a parte prática, com o ciclo de imersão, com o mergulho na cultura surda, com uma consolidação da fluência, a preparação com interações reais, tudo isso em 8 semanas. Lembrando que, embora o método tenha sido desenvolvido para ser entregue em 8 semanas, você pode fazer ele no seu próprio ritmo, segundo as orientações que a gente tem lá dentro do método para isso, para você poder aproveitar ao máximo. Você pode tirar as dúvidas com o nosso time, ter toda a orientação necessária para você aproveitar ao máximo do método Fluente em Libras. E ó, aqui, na semana 1, você vai desenvolver um novo olhar na Libras. Na semana 2, você vai descobrir o poder da Libras. Na semana 3, você vai captar a Libras. Tudo isso, passo a passo, de forma prática e intuitiva, para que você realmente possa aprender, se desenvolver e avançar na Libras. Então, você continua na semana 4 com os referentes em Libras e o Rolo Shift. Depois, na semana 5, começando a fluir na Libras. Na semana 6, pensando diretamente em Libras, como os surdos fazem. Na semana 7, sinalizando com confiança em Libras. A semana 8, o poder das histórias em Libras. E depois o seu certificado de 320 horas, comprovando que você realmente é fluente em Libras e que você está realmente preparado na Libras, validado pela própria Raquel, que, como vocês já sabem, é surda. E o processo para você participar do método Fluente em Libras é muito simples. As vagas deles são limitadas, tem um acompanhamento personalizado, logo que abaixo tem um botão, aperta lá o botão, vai abrir uma página com um pequeno formulário, você vai colocar o seu nome, seu WhatsApp e vai responder as perguntas lá que meu time vai fazer contato com você. E se você for uma das pessoas selecionadas, você vai poder fazer parte do método Fluente em Libras dessa nova turma agora. Agora, preste atenção, nesse exato momento eu tenho pouquíssimas vagas disponíveis para o método Fluente em Libras. Então, não dorme no ponto. Agora é a sua vez de você realmente estar preparado para Libras, ter o passo a passo, o acompanhamento e tudo o que você precisa para realmente desenvolver e avançar na Libras. E ó, eu vou colocar aqui um bônus ainda para você, que é o seguinte: se você conseguir uma dessas vagas para participar do método Fluente em Libras, você vai ganhar